uma sessão que dura poucas horas. E a nossa preocupação, além disso, tem a ver com o que consta nesse projeto de lei. Né? Quais são as informações que vieram para a Câmara. Então a gente, ao longo desses 90 dias que eu estou na Câmara, a gente discutiu assuntos importantes, como o plano diretor da cidade. Nós fizemos audiências públicas voltadas para tráfico humano, discutimos meio ambiente, nós discutimos, fizemos prestação de conta da saúde, a gente viu a demanda da saúde, a demanda da educação, prestações de conta da educação, discutimos questão de regularização fundiária, invasões da nossa cidade, enfim, mobilidade urbana. Vários projetos de leis foram discutidos, assuntos, e eu sempre tenho dito, se a gente não definir na lei do orçamento do ano que vem, nada disso vai ser contemplado. Então nada disso vai ficar. E quando a gente analisa a lei do orçamento de 2018, ela me preocupa. Eu tenho a experiência de ter passado pelo Executivo, em especial da Prefeitura de Boa Vista. Então, assim, a gente acumulou experiência, fui consultor de praticamente as 15 prefeituras do estado de Roraima, na área de gestão, na área de tecnologia. A gente automatizou todos esses processos, inclusive da realização, da confecção dessas leis. Então, a gente tem uma experiência no assunto. Então, quando eu analiso o projeto de lei, a LOA, o orçamento de 2018, eu vou dar um exemplo simples. A prefeitura está destinando cerca de 18 milhões para comunicação e 5 milhões para aquisição de medicamento. É um assunto que tem que ser abordado. Aí, por mais que a gente fique divulgando, e a gente vê a divulgação da prefeitura, que o estoque está lotado, que tem 91% de medicamento, que isso... E aí, quando a gente vai procurar saber quanto que gastou para abastecer dessa maneira, gastou o triplo desse valor que está sendo destinado para o ano que vem. Então, qual é a mensagem que o Executivo está passando? Qual é essa mensagem que está passando, mandando um projeto de lei desse? Qual é a priorização? É a comunicação? É dizer às pessoas de maneira irrestrita o que está sendo feito? Ou efetivamente fazer uma política pública que muda a vida das pessoas, que eu dei o exemplo do medicamento. Plano diretor. Precisa ser atualizado. É lei federal. A gente precisa discutir com a sociedade, essas audiências públicas começaram a acontecer, a Câmara já está participando, então tem muita coisa. O plano diretor da cidade, ele decide para que lado a cidade vai crescer. Questão ordenamento da cidade, né? O ordenamento da cidade, a gente vai definir de que maneira a gente quer que a nossa cidade se movimente, a questão da mobilidade urbana, questão de transporte coletivo, habitação, os bolsões de comércio, discute muita coisa. Não existe nada específico no projeto de lei do orçamento de 2018, onde eu mais me preocupo na lei do orçamento. O orçamento de 2018, ele está superestimado. O que é um orçamento superestimado? É um orçamento que está dizendo que vai arrecadar mais do que realmente vai arrecadar. Basta a gente analisar os dados do que já arrecadou até agora para saber que o desse ano não vai atingir o que foi proposto e o crescimento do ano que vem não existe no Brasil. Então a gente tem que entender o momento que a gente está passando no Brasil para saber que ele não vai acontecer. Então, Vanessa e Ribamar, o que o Ramon tá dizendo vai de encontro com o que eu estou falando. Tem saúde sendo feita na cidade? Tem. E tem que reconhecer. Tem avançado, tem melhorado a questão da saúde na Prefeitura de Boa Vista. Agora, tem problema? Muitos. Isso não é divulgado de maneira honesta. E aí, por que não é divulgado de maneira honesta? É o que eu falei no orçamento. 18 milhões para comunicação e 5 para remédio. Então, tem mais investimento para dizer o que está sendo feito do que para fazer propriamente dito. Então, essa é a preocupação. Como é que numa sessão, eu estou falando um item de um projeto de lei que tem 200 projetos ou atividades sendo executados, como é que nós vamos discutir tudo numa sessão na Câmara? É impossível. Eduardo. A Secretaria de Agricultura foi criada pela Prefeitura, sim. Ela fica na Avenida Villeroy, ali entre o bairro Calungá e São Vicente. Isso. Então, existe a secretaria. Onde era o antigo prédio da Oi. O antigo prédio da Oi. A gente tem uma preocupação muito grande, porque nós já tivemos, inclusive, uma discussão nesse período que a gente está como vereador, que eram os comerciantes das galinhas, da feira, teve alguma confusão, a gente veio até aqui no programa dar essa satisfação, e o Marlon, secretário,
tem nos atendido de pronto todas as informações, é uma pessoa extremamente competente, tem que parabenizar o Executivo Municipal por ter tido a coragem de novamente trazer de volta a Secretaria de Agricultura, porque foi essa mesma gestão que acabou com a Secretaria de Agricultura. Nós temos que entender que Boa Vista tem uma vocação para o setor primário, então a vocação para o agronegócio, para a agricultura familiar. Só que quando a gente pega a lei do orçamento, que é o que eu estava dizendo, Alessandro, no início da nossa entrevista, ela está dizendo para a sociedade que não vai ter agricultura familiar. Está dizendo para a cidade que não vai haver agricultura. Veja se é possível isso entre recuperação de vicinais, o investimento na nossa área rural, Ribamar, no Cinturão Verde. Estamos falando de Passarão, Bom Intento, Pé a Nova Amazônia. Não é gigante, não é nenhuma área gigante. Tem cerca de R$1 milhão para a recuperação disso. O orçamento, para quem não sabe, ele está estimado para 2018 de R$1.250 bilhões. Aí eu não consegui para o setor mais importante da economia da nossa cidade, que é o setor primário, é a vocação de Boa Vista, é investir no produtor rural, no agricultor familiar, fazer com que a gente consiga levar comida para a mesa das pessoas, fazer com que a gente consiga investir naquilo que vai gerar emprego, gerar renda, vai desenvolver de verdade a nossa cidade. De R$1.250 bilhões, eu destinar R$1 milhão para recuperação de vicinal. E aí vamos dizer assim, a culpa é do secretário? Não é do secretário. Eu tenho certeza que o secretário não propôs isso. É um profissional da área, como a gente vê secretários de outras áreas, de educação, de saúde, lutando com uma equipe econômica, que aí eu vou dizer aqui enquanto vereador, equivocada.